Bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje recebemos Priscila Passos, educadora e nail designer, que realizou o sonho de abrir o seu próprio estúdio aqui em Portugal. Depois de enfrentar um infarte aos 30 anos, transformou o susto em força para recomeçar. Vamos conhecer a sua história de superação e inspiração. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho dessa história. E que história, né? Pois é. Como eu anunciei, uma história realmente inspiradora. Priscila, antes da gente iniciar, eu sempre gosto de tentar entender um pouco essa travessia, né? O porquê de deixar o Brasil, o porquê vir para Portugal e também por que Braga. Então, quando eu e meu marido, a gente começou a namorar isso lá em 2015, sempre tivemos um sonho em comum de morar fora do Brasil. Nunca tinha algo assim, vamos para tal país, para tal lugar, mas era um sonho Sabia comum. que queria viver essa experiência, né? Queria viver essa experiência, né, de morar fora. E aí, quando eu me tornei, né, nail designer, a gente teve a certeza de que a gente conseguiria ir para outro país, porque eu não precisaria ir para qualquer trabalho, né, aceitar qualquer tipo de emprego, eu teria uma profissão em si. Seria mais fácil, né, inserir na sua própria área. Isso, seria na minha própria área. Ele já tinha a área dele, que é da programação, mas eu ainda na época, em 2015, ainda não tinha, né, esse sonho, né, de ser nail designer. Começou em 2019, então quando aconteceu 2019 que eu entrei na área, a gente falou, não, realmente esse é o sinal, então vamos ir para fora. E aí a gente começou a procurar, né? Ele começou a procurar emprego, vimos várias opções, né, da onde vir. A área dele, programação, é maravilhoso. Onde ele quiser, onde né? quiser, ele escolhe. manda. Escolhe, ele exato. escolhe. E aí, pronto, a gente tinha algumas opções e dentre elas tinha Braga, Portugal. E aí, por conta da língua, por conta, né, eu dei uma pesquisada no mercado, né, aqui das unhas, né, de como seria para a minha profissão, porque não era bom ser só bom para ele, teria que ser bom para mim também, né. Então, a gente começou a dar essa pesquisada, e aí eu vi que o nosso mercado aqui de beleza, para nós brasileiras, era muito forte, nós tínhamos um nome muito grande aqui. E em conjunto decidimos vir para cá. E como daí a oportunidade que ele tinha, né, era especificamente para Braga. Ele chegou a mandar currículo, então? Antes. Ele se aplicou para as vagas, né? Aí faz vários testes, várias entrevistas, são várias etapas, assim, né? E aí era para Braga. Até pra gente poder ter a documentação, porque daí ele veio com visto de trabalho, né? E aí pesquisamos sobre Braga, claro, antes de vir, né? E aí eu me apaixonei por Braga. Isso é fácil. Isso é fácil, Essa é né? a parte fácil da mudança. Nossa, eu vi os vídeos, né? Vi os locais, tudo. E aí eu falei, nossa, é realmente lindo, Braga, é incrível. E hoje, pronto, já estou aqui há 3 anos e meio agora e sou apaixonada por Braga, não me mudo de Braga mesmo. Que coisa boa! Já conheci outras cidades, né? Já fui para outros lugares, mas realmente Braga tem o meu coração. O coração aqui bate mais forte. Sim. Da onde que você era lá no Brasil? Itajaí, Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Pronto, eu conheço Itajaí. Bom, Priscila, e essa adaptação, então? Pelo que você fala, já está apaixonada por Braga, foi tranquilo, então, para os dois? Vieram só vocês dois? Isso, viemos nós dois e as nossas 2 gatas, né? Trouxemos elas do Brasil. Foi muito tranquilo, assim, não... Claro, é aquela questão, né? Sempre tem um ponto negativo da família, né? De a gente ficar longe da família, dos amigos, né? Então isso tudo é muito difícil, mas a adaptação em si com a cultura, né? Com o local, com tudo isso foi maravilhosamente bem, assim, não temos nada do que reclamar, só mesmo a distância da família, que é o que aí não tem como evitar, né? E hoje com as novas tecnologias isso aí tá mais fácil, mais aceitável. Bom, você começou a sua trajetória estudando artes e hoje é nail designer e educadora. Como que essa paixão nasceu e se transformou em profissão? Pronto, desde novinha eu sempre fiz arte com qualquer coisa que eu tinha, né?
Já fiz corrente, pulseira, pintei pedra, já fiz de tudo, caderneta personalizada, de tudo. Então, desde muito novinha, e eu sempre vendia as coisinhas que eu fazia, assim, sempre meio que fui empreendedora, eu acho, desde muito nova. E aí fiz artes, né, porque era o que eu mais me identificava, porque na escola eu sempre fui daquela que não ia bem nas matérias, aquelas mais específicas, matemática, química, agora artes, educação física, isso tudo, eu ia muito bem, a minha criatividade sempre era muito grande. Então, quando chegou na hora de escolher uma faculdade, né, então artes foi onde eu mais me encaixei. E aí lecionei, dei aula, tudo para crianças, né, de 6 a 14 anos, mas era, acho que o tipo de arte não específico que eu gostaria. Eu sempre gostei muito do manual, né? Do fazer, de estar ali criando. E a aula, querendo ou não, é aula, né? Por mais que tenha a parte da arte, mas é mais uma aula, né? E aí, em 2019, eu acabei vendo um vídeo no Instagram mesmo. E ali eu me apaixonei, porque a técnica que eu comecei na época, que era o acrílico, ele é feito com pincel de aquarela, né, de pintura de tela, ele é feito com pincel de aquarela. Isso é uma arte mesmo. Exatamente, e ele molda, assim, você colocava um molde de papel e moldava em cima, colocava glitter e fazia. Então, quando eu vi aquele vídeo, uma unha zero, assim, né, curtinha, colocando um molde e construindo uma arte, colocando glitters, flores e construindo algo dentro, assim, ali foi onde eu me apaixonei. E eu já fazia minha unha desde muito novinha. Eu roía a unha quando eu era novinha, com uns 11, 12 anos, eu acho que eu parei de roer as unhas e sempre fiz a minha unha. E começou a fazer. E eu via no YouTube os desenhos e fazia e gostava muito. Já fazia com arte. E isso, já gostava de fazer na minha unha mesmo com arte, assim. E aí eu fazia da minha mãe, da minha tia, das amigas da minha mãe, assim, né? Eu fazia uma unha ou outra. E aí foi aonde surgiu mesmo, como eu era CLT na época, né, no Brasil, e não estava mais contente com o que eu fazia, com o quanto eu ganhava, né, com alguém mandando em mim. Então aí eu vi mesmo uma oportunidade dentro da arte de ter uma profissão e ali foi só as maravilhas, foi só pra frente. Claro, o começo é sempre muito difícil, mas foi aonde mesmo eu me apaixonei e comecei nas unhas. Que coisa boa. Agora, Priscila, na sua área estética, o brasileiro é muito reconhecido fora do Brasil nessa área, então foi confortável. O seu marido, com a programação, também ao mundo inteiro aceita, é muito receptivo para isso. Mas e os desafios? O que teve de desafio, então? Porque profissionalmente, em princípio, tinha tudo para dar certo. Sim, né? claro. Quais que foram os desafios, então? Olha, eu acho que, como eu falei, primeiramente você estar sozinho, né? Então, você ter que vir e fazer tudo sozinho. Então, entender uma cultura sozinho, saber todos os tipos de documentos que você tem que fazer, arranjar uma casa, né? Um apartamento para você arrendar, que eu acho que essa é a primeira barreira, né? Que a gente enfrenta, e quando a gente chegou em 2022 já estava nessa alta. 2022 estava complicado. Já tinha começado, porque tinha acabado a pandemia e aí tinha dado a guerra também, então tava todo mundo vindo e aí veio todo mundo e aí, né? Então tava um pouco complicada essa questão da moradia e iniciar mesmo na profissão, porque por mais que, né, eu já tinha 3 anos de carreira no Brasil, em chegar aqui, eu não tinha como chegar e abrir o meu Não estúdio. tinha uma cartela de clientes, Não né? tinha uma cartela de clientes, E se apresentar né? realmente não é fácil. Exato. E aí entender também, né, a cultura, porque hoje, né, eu tenho clientes brasileiras, clientes portuguesas também, então entender qual que eram os gostos, qual que era a técnica, né? Então acho que pessoalmente foi primeiro essa questão do arrendamento de todos os documentos e saber, porque você vai num lugar te dá uma informação, você vai em outro lugar te dá outra informação, então acho que entender tudo isso mesmo, burocrático, essa eu parte acho, burocrática. nessa parte burocrática. E é interessante que, por exemplo, você chegou em 2022. 2022, o principal desespero de quem chegava era a moradia. Era a moradia. Hoje é a AIMA. Fala que vai mudando, né? Exatamente. Hoje, por incrível que pareça, a moradia não é que está confortável, Sim. mas está bem melhor que 2022, por exemplo. Sim, exatamente.
E aí, porque questão de documentação foi até tranquilo, assim. Assim, a minha demorou... Nessa época estava a mais minha demorou tranquilo. um tempo. Meu marido chegou muito rápido, porque como ele veio com visto de trabalho, então ele já começou a trabalhar, já tinha dado a entrada. Então, acho que com uns 3 meses da gente aqui, ele já tinha o documento dele. Foi realmente muito rápido. O meu demorou. O meu saiu só em 2024, no final, mais ou 2 menos. anos depois. 2 anos e meio depois. Demorou. Porque foi bem nessa época que começou tudo Começou a colapsar. confusão, Exatamente. E aí foi quando eu fui pro Brasil pela primeira vez no final do ano passado. Pra visitar a minha família, porque demorou um pouco mesmo. Pois é. E essa ida sua para o Brasil acabou trazendo, acho que um dos momentos mais impactantes da sua vida. Sim. Um infarto aos 30 anos, Priscila. Como foi isso? Pois é, eu fui pro Brasil em dezembro, né? Ali meados de dezembro, acho que mais ou menos no dia 15 ou 16. Passei o Natal com minha família. Foi sozinha? Fui sozinha, meu marido ficou aqui. Passei o Natal com minha família, passei o Ano Novo e eu iria voltar na metade de janeiro, mais ou menos meados de janeiro, que eu ia ficar um mês, né? E aí foi quando no dia 6 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, eu tive um infarto. E assim, não entendi até agora, né? Claro, porque foi tudo muito... Não esperava. Não tinha nada, espera, né? Não tinha nada que que pudesse levar a né? isso. Hoje eu vejo, assim, né, que eu tinha algumas dores, algumas pontadas, mas nunca, a gente às vezes deixa passar umas coisas tão bobas, assim, né? Associa aí, muitas vezes algum momento que isso. você está vivendo. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a sentir, né, falta de ar, tudo, muita falta de ar, né? E eu fui fazer minhas coisas do dia a dia, porque eu ia trabalhar lá também, eu ia dar curso, eu ia, né, fazer ensaio de fotos, então eu fui a passeio, mas também ia dar uma trabalhadinha. E naquela semana ia ser uma semana de trabalho. E aí eu achei que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Que seria normal. Né, porque como eu tinha muitas coisas pra fazer, no Brasil pela primeira vez depois de 3 anos. Muita emoção, né? Muita emoção, tudo, né, e tal. E aí foi quando eu senti muita falta de ar, fui pro pronto atendimento, né, pro PA. E aí nisso, eles acharam também que era uma crise de ansiedade, trataram como uma crise de ansiedade. Então demorou um pouco ali pra eu ser atendida e eles verem que realmente era um infarto só na terceira vez. Porque nessa idade não é a primeira coisa a se buscar, né? Exatamente. Só que eu tava sentindo falta de ar há muitas horas. E eu tenho um hobby que é dançar. E eu tinha ido pra dança, porque lá tem uma escola de dança, onde eu sempre gostei muito. Fui a primeira aula. E aí meu coração, coitado, né? Foi lá nas alturas. E aí depois disso, realmente foi quando eu já não conseguia mais. Aí eu cheguei pro médico a terceira vez, que ele já tinha me dado algumas medicações, né? E eu falei, doutor, se o senhor não me salvar, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não consigo mais, eu vou morrer. E eu falei, por favor, me salva, eu não tô aguentando mais. E eu realmente não sabia se eu ia morrer ou não, porque, né, pra mim eu não tava tendo nada. Mas a insuficiência ali era tanta que eu já realmente não tava mais. E eu falei, eu tava desesperada, tava desesperador. E aí foi onde ele me mandou fazer o eletro e viu que eu estava realmente tendo um infarto. Aí depois disso eles me deram muitos remédios, assim, muitos, né, anticoagulantes, acredito. E aí eu fiquei bem, assim, né. Aí chamaram a ambulância, foi aquela coisa de filme, assim, chama a ambulância e vai pro hospital correndo e tira tudo, e vai pra sala de cirurgia. Eu imagino o choque, gente, da família. Você vai visitá-los lá no Brasil? Não, não teve, assim, eu digo que aconteceu como era para acontecer, porque... Quer dizer, ainda bem que você estava lá, porque, exatamente, querendo ou não, a estrutura familiar estava toda ali. Exatamente. Nossa, eu estava com meu irmão, com minha cunhada, com minha mãe, com meu pai, né, com os meus amigos também lá, né, do Brasil. Então, foi tudo muito melhor. Assim, se eu estivesse aqui, eu tenho os meus amigos Era você daqui, e seu marido e pronto. Mas era só meu marido. Então, realmente, foi um susto muito grande. Eu passei 4 dias na UTI, né? Eu fiz a angioplastia, o cateterismo, né? Tem um stent no coração. Hoje, uma mole foi muito grave, porque foi 99% de entupimento da artéria principal do coração. Então, acometeu a principal parte do coração, grande parte. Hoje é como se a metade dele, vamos dizer assim, não funcionasse. Eu já tive uma melhora, porque, né, tô fazendo tratamento, fisioterapia, alimentação, mas é isso. Tive que me readequar na minha rotina hoje. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Diante disso tudo, de que maneira essa experiência de saúde
impactou a sua forma de trabalhar, né? E não só, a sua carreira como um todo. Sim. Então, eu tinha um estúdio, já tinha minha sala de formação, né, como eu sou educadora, mas dentro de um estúdio de uma outra pessoa, né, não era o meu próprio estúdio. Então, eu tinha uma grande cartela de clientes. Isso já aqui em Braga. Isso já aqui em Braga. Pronto. Já tinha uma grande cartela de clientes e as minhas formações, né, a minha sala de formação e tudo mais. Só que quando tudo isso aconteceu, eu tive que reduzir a minha cartela de clientes, porque hoje eu preciso ter uma rotina mais tranquila, né? Tanto de trabalho, né? Quanto de alimentação, fisioterapia, os exames, né? Então, chegou num ponto que o meu ganho principal não poderia mais ser só os atendimentos, né? Porque ali estava meio a meio, vamos dizer. Era o meu rendimento, era metade atendimentos, metade formações, vamos dizer assim. E aí chegou nesse ponto de que, opa, não posso mais atender como eu atendia antes. Então, se eu atendia, vamos dizer, 4 clientes ao dia, né? Dependendo do dia, talvez mais ou menos, dependendo do dia, eu não poderia mais fazer isso. Hoje eu posso atender 1, 2 clientes e com um espaçamento, né? Para eu poder descansar. É uma reestruturação mesmo. Isso, porque as luzes me incomodam um pouco por conta das medicações, que uma baixa pressão, a outra afina o sangue, então são muitas medicações. Agora eu não lembro se são, acho que 8 ou 9 medicações por dia, né? Todos os dias, isso, dependendo, vai ser algumas para o resto da vida e outras, pode ser que agora com o tempo a gente consiga ainda reorganizar. Tem quanto tempo que aconteceu esse episódio? Foi em janeiro, então faz quase um Janeiro ano. agora desse mês? De 2025? Foi de 2025, esse agora. Tudo muito recente. Tudo muito recente. É um renascer mesmo. É um renascer. E aí, hoje, com a minha baixa de clientes, a minha redução da minha agenda, então tive que aumentar as minhas formações, né? E aí foi onde surgiu, né, o sonho de abrir o meu próprio estúdio, porque eu já tinha o estúdio, mas dentro de um estúdio de outra pessoa, né? Então, foi onde eu decidi abrir o estúdio para ter mais 2 pessoas trabalhando junto comigo, para eu atender essa demanda de outras, né, clientes que não poderiam vir comigo e aumentar então a minha gama de formações, dar mais formações. Então hoje eu tenho uma agenda de clientes reduzida e dou muito mais aulas, porque a aula, por mais que sejam várias horas, mas me cansa menos, né? E tem uma rentabilidade maior, claro, mas me cansa menos Você e eu consegue não fico tão focada ali, né? Exato. E aí foi onde surgiu esse sonho de abrir o estúdio, abri ele agora em agosto, né? Então, depois de tudo que aconteceu, então eu fiquei alguns meses no Brasil, cheguei, me reestruturei, falei, não, é agora, então comecei, né, a procurar, né, espaços, veio a oportunidade de abrir onde eu estou hoje, e aí foi isso. E dentro da rotina, o ginásio, né, a academia, porque é a fisioterapia, então tem que fazer no mínimo 3 vezes na semana. A alimentação, então hoje eu preciso ter uma alimentação muito mais rica em proteínas e a gordura não pode. E aí, dependendo, eu preciso comer a proteína antes de comer qualquer outra coisa para o coração ali ter ali uma estrutura melhor de bombeamento, para ele não ficar sobrecarregado. Então tem todas umas regrinhas assim da alimentação. E o tratamento com as medicações, né? Que não pode deixar de tomar nos horários e tem que ser todos os dias. E aí hoje, eu falo, eu sempre fui muito workaholic, né? Muito trabalho. E hoje eu tenho que ter um pouquinho mais de cautela nesse sentido. Na verdade, difícil. diz o seguinte, que nada acontece por um acaso, né? Tudo tem um propósito. Às vezes o propósito é justamente esse, te sossegar um pouquinho. Porque realmente eu desacelera um pouquinho. Porque é isso. A gente que gosta de trabalhar, a gente se não se policiar, a gente perde a dosagem mesmo. E, gente, o estúdio da Priscila é lindo. E, para nossa sorte, é ali, na mesma galeria da Associação UAI, nossa vizinha ali na UAI também. Muito lindo. E como é que está a sua clientela hoje, Priscila? Você chegou a falar que quando você abriu, você já tinha sua cartela. É uma cartela boa de clientes aqui em Braga já. E como é que está hoje? Então, hoje, como eu falei, eu posso atender 1, 2 clientes por dia. Eu tenho agenda fechada já hoje, então eu não pego mais clientes novas, né? E aí agora eu tô
conseguindo as clientes para as meninas do estúdio, né? Então, tem uma que é iniciante, a outra já é profissional da área, já tinha suas clientes, mas hoje, então, elas estão... Elas passam pela sua formação, na verdade. Elas são minhas alunas, né? Todas Entendi. as duas são minhas alunas, precisa ser minha aluna para poder trabalhar lá. E aí, agora, então, eu tô ajudando nelas nisso, em questão do marketing, da divulgação, delas se posicionarem como profissionais, né? Aumentarem o valor, então elas já vieram pro estúdio já aumentando o valor que elas tinham antes. Então, tá sendo um processo, né? Aos poucos, mas tá sendo um processo. Ah, mas isso é muito bom. E como empreendedora e formadora, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo aqui hoje? Olha, eu acho que a primeira coisa é acreditar no seu potencial e ser comprometida, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é que você é capaz, né? E você pode, assim como eu sempre falo, assim, as maiores profissionais hoje do nosso ramo, né? E de qualquer outro, começou de baixo, começou do zero. Eu comecei no meu quarto, com uma caixa de papelão ao lado, com as minhas coisas dentro, com uma cadeira que eu reformei, que eu encontrei no lixo, puxando a minha mesa, empurrando a minha cama. Então, todo mundo começou do zero e de baixo. Então, a primeira coisa é acreditar no seu potencial, entender que sim, é possível mesmo não sabendo nada, mesmo começando totalmente do zero, e realmente ser comprometido. Eu acho que essa é a palavra, comprometimento. Você se dedicar 100% para aquilo, porque nada vem de graça. Exatamente. Nada vem de graça. Então, é super possível, você consegue, desde que você seja realmente comprometida com o seu trabalho, comprometida com você mesma como pessoa, né? Porque a gente só cresce se realmente acreditar e passar pelas pedras do caminho, pelos obstáculos, pelos erros, e caminhando cada vez mais para frente. Fantástico. Priscila, para a gente encerrar, como é que você definiria a Priscila hoje, depois de toda essa vivência? Acho que eu definiria uma pessoa muito empoderada, muito forte. Acho que é difícil falar da gente, né? Mas muito grata, muito feliz de poder ter tido uma nova chance. E eu acho que força é a maior, acho que é a minha maior definição, assim, não tenho aonde falar mais do que isso, porque realmente passar por tudo isso, por toda a minha carreira, né, que foi difícil, e depois por tudo isso, realmente você tem que ter muita garra, muita determinação. Com certeza. E que bom que você teve. Sim. Né? Priscila, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui no Chá e Prosa. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho dessa minha história que sirva de inspiração para outras pessoas. Obrigada. Bom, a história da Priscila é daquelas que nos lembram que a vida pode até nos surpreender, mas cabe a cada um de nós escolher o que fazer com essas surpresas. Obrigada por compartilhar a tua força, a tua arte e a tua inspiração conosco. É com essa mensagem de coragem e resiliência que entramos de férias. Boas festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Até janeiro!